E aí, jovem católico, hoje é sexta-feira, ou seja, é dia de polemizar. Com certeza você já se deparou com alguém que tenha dito: hoje o grupo de oração foi ruim, não chorei, nem me arrepiei. Talvez até você esteja pensando dessa forma. Mas hoje eu vim te fazer um convite. Joga o sentimentalismo pela janela e tenha fé. Oi, Alan, tava com saudades. Mas peraí, então você tá dizendo que sentir é errado? Astolfo, imaginei que você iria aparecer. Então, vou te explicar uma coisa. Existe diferença entre sentimento e sentimentalismo. Se você pesquisar no dicionário, vai encontrar a seguinte definição para o sentimentalismo. Abre aspas, emoção superficial e débil, sem causa justificável. Excesso de emoção ou sentimento com motivo de prazer. Fecha aspas. Ou seja, Astolfo, quando você se torna sentimentalista, corre o risco de se tornar dependente do sentimento, similar a uma droga. Ou seja, você só estará satisfeito quando sentir algo. Já o sentimento é natural do ser humano, mas não é ele quem guia a fé. O sentimentalismo representa muitos perigos para a fé. O maior deles é o fato da pessoa achar que Deus não existe ou não a ama porque não sente mais. Saiba, meu irmão, que o diabo também consegue produzir sentimentos em nós e ele quer que nossa fé seja guiada pelo nosso sentimento. Uma pessoa sentimentalista tende a sair da igreja na primeira tribulação, pois sua fé está em um Deus teatral. Muitos jovens costumam pensar que uma pregação que não gera choro não foi válida. Que engano terrível! A histeria, o choro, a alegria, elas não estão ligadas a uma ação de Deus. Uma pessoa pode gritar, pular, chorar em um show qualquer. Deus não é um artista secular para nos segurar pelo sentimento gerado ou pelo sentimentalismo. Deus nos quer pelo amor. E amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha. O amor também é uma pessoa, e ela se chama Jesus Cristo. Um pequeno espaço para um testemunho pessoal. Eu era sentimentalista, e eu tenho uma tendência muito forte a me guiar por sentimentos. Certa vez me deparei com um questionamento que mudou minha forma de pensar. Não sinto nada, e agora? Para quem me conhece sabe que essa pergunta caiu como um raio no meu coração. Eu era conhecido como o chorão do grupo, muito emotivo e sentimental. Bastava tocar a música que eu amava ou estar em uma adoração para que aflorasse em mim um turbilhão de sentimentos e histerias, até que o sentimento cessou. A primeira coisa que pensei foi: e agora? Não tenho mais fé. Comecei a me afastar de Cristo mais uma vez, até entender que Jesus queria me mostrar que eu devia amá-lo com toda a minha razão e entendimento. Mas Alan, fé e razão não são coisas distintas? Como que a gente vai amar a Deus pela razão? Não, Astolfo, pelo contrário. Fé que pensa, razão que crê. São João Paulo II escreveu uma carta encíclica chamada Fides et Ratio, em português, fé e razão. E nela eu destaquei uma frase justamente para responder esse tipo de questionamento. Abre aspas. O conhecimento da fé não anula o mistério, torna-o apenas mais evidente e apresenta-o como um fato essencial para a vida do homem. Cristo Senhor, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre a sua vocação sublime, que é participar do mistério da vida trinitária de Deus. É pela leitura e pelo estudo da fé que o ser humano vai conhecer a Deus. Repare, não digo que o sentimento não faz parte desse conhecimento, mas ele não é a base. Podemos sim ter um relacionamento com o Senhor pela nossa razão, de poder dizer para Ele: Pai, eu não consigo te sentir, mas eu te amo. São José Maria Escrivá escreveu em seu Caminho, no número 116, que não devemos abandonar a nossa leitura espiritual, porque a leitura já formou muitos santos. Inúmeros santos passaram por momentos de aridez. São João da Cruz falava da noite escura da alma. Para ele, a alma presa às graças sensíveis permanece ignorante e grosseira na vida da fé, e fica sujeita muitas vezes a tentações graves e pensamentos importunos. Uma vida de oração interior não necessita de grandes sentimentos e experiências sobrenaturais. Muitos irmãos que no grupo de oração parecem ser cheios da graça porque repousam, gritam, choram e em casa nem conversam com Cristo. Ou seja, o sentimentalismo prende a sua fé e não o Cristo que nos fala no escondimento. Como você ousa dizer que os jovens que choram não têm vida de oração interior? Astolfo, eu não disse isso. Eu estou dizendo que precisamos ter cuidado com o sentimentalismo. Quando a nossa fé é fundamentada na razão e na oração, a falta de sentimento não vai nos afastar de Cristo. Sabe por que muitos católicos saem da igreja para ir para qualquer seita? Porque criaram a imagem de que Deus só age no sentimento e na balbúrdia. E o pior, creem que por estar dentro da igreja podem cobrar de Deus uma recompensa.
E existe muito lobo em pele de cordeiro que usa dessa ignorância espiritual das pessoas para difundir a teologia da prosperidade. Eles dizem: você vem pela minha seita, doa 30% do seu salário e Deus vai te dar carro, emprego, saúde e felicidade. E Deus não é assim. Deus não é atendente do McDonald's que está pronto para servir o hambúrguer que você escolher. Deus não está ao nosso serviço. Nós é que devemos estar a serviço dele. E só podemos servir aquilo que amamos. E só podemos amar aquilo que conhecemos. Por isso é necessário que nossa fé seja equilibrada entre a fé, a razão e o sentimento. Uma pessoa com a fé sentimental crê que Deus tem uma dívida com ela e deve atender todo e qualquer pedido. E se não é atendido, se revolta e tem a capacidade de duvidar do amor de Deus por ela. Santo Afonso Maria de Ligório, no livro A Oração, escreve que às vezes pedimos algumas graças temporais e Deus não nos atende, mas não nos atende porque nos ama. Deus é um médico que sabe o que nós pacientes necessitamos. Quem pede a Deus com humildade e confiança, às vezes é atendido por misericórdia e outras muitas vezes não é atendido pela mesma misericórdia. O médico dos médicos sabe o que é melhor para nós. A oração interior e a razão nos fazem entender isso. Já o sentimentalismo nos torna egoístas. Por hoje é só, meu irmão. Mas antes de me despedir, faço voz mais uma vez a São João Paulo II, um santo dos nossos dias. Na mesma encíclica Fides et Ratio, o santo escreve que a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a ele, para que, conhecendo e amando, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Pense nisso, faça uma autorreflexão e lembre-se, não é errado sentir, mas é completamente errado basear a sua fé e a ação de Deus no sentimentalismo. Fique ligado nos próximos podcasts e até a próxima. Para o podcast Um Jovem Católico, Alan Carrion.